que a Índia é um lugar, é um berço de tanto conhecimento? O que rolou lá? Olha, cara, é uma confluência de tanta coisa legal, porque veja, por exemplo, meditação não é invenção da Índia. Eu acredito que meditação seja inerente ao ser humano. É o ato de você parar, sentar ou ficar de pé, respirar e observar. Por diversas técnicas, diversas crenças, diversas modalidades, mas é um jeito de observar a si mesmo, de mergulhar para dentro desse universo inteiro que somos nós. A coisa é que a Índia refinou isso e escreveu sobre isso e trabalhou sobre isso de um jeito muito interessante. Eu não sei exatamente as razões históricas todas, porque são muitas, e a história da Índia é muito fascinante. Eu, quando levo os grupos para estudar lá, eu gosto de levar o pessoal no museu de Delhi para começar as jornadas, porque lá é um dos lugares que a gente mostra o tanto de civilizações que foram mudando para lá, para formar a Índia que a gente conhece hoje, né? E isso há muito tempo. Então, por exemplo, antes mesmo dos Árias, que é essa galera que tem o sânscrito como língua matriz, que depois virou o hinduísmo e virou essas outras tradições que a gente conhece. Opa! Já tinha uma civilização lá, ali onde hoje é o Paquistão, chamada civilizações Harappans, né? Elas foram descobertas no começo do século XX, redescobertas, e são cidades que, tipo, há 4.000 a 3.500 anos atrás tinham água encanada, rede de esgoto. Algumas dessas cidades não tinham muros, então eram cidades que não faziam guerra, provavelmente. E por causa disso eram cidades baseadas em comércio, você encontrava ornamentos deles em vários lugares. Então, muito provavelmente, o que floresceu na Índia como raiz do autoconhecimento era essa troca. É isso que é legal, né? Hoje a gente sabe que, tipo o Wakanda da Marvel, é uma civilização super avançada porque ficou escondida. Isso nunca seria possível, porque a gente só cresce em experiência uns com os outros. A gente só cresce a partir da troca. Dessa desafiadora e cansativa experiência de encontrar quem você gosta e quem você desgosta, e discutir, e argumentar, e experimentar a existência nos seus desafios. E aí, juntou com essas civilizações avançadas que... sei lá o que aconteceu, se foi peste, se foi guerra, elas sumiram. Essas cidades acabaram. A galera do sul da Índia gosta de dizer que são eles, os descendentes deles, porque na Índia é muito engraçado. Sabe aquele lance do Quem Quer Ser o Milionário? Que chega os turistas perguntando como que era a história do Taj Mahal e o menino começa a inventar? É aquilo ali, cara. Eles vão inventar tudo que vier na telha. Não todos os indianos, assim, meu mestre é de lá, meus mestres são de lá, mas eu digo, essa coisa de contar a história é muito comum para eles. Mas nessa época que essa civilização acabou, também chegou na Índia uma grande civilização, que são os Árias, das quais nós também somos descendentes, por assim dizer, porque onde hoje é Anatólia, mais ou menos, tinha uma civilização indo-europeia que tinha uma língua comum e que deu a raiz da língua do grego, do latim, do celta e do sânscrito. Meio que, tipo, parece que o mito da Torre de Babel tem qualquer fundo de verdade, sabe? Então, quem eram esses áreas que chegaram lá do oeste e foram entrando no subcontinente indiano? Era uma galera super beligerante, super guerreira, tal, domadora de cavalos e que gostavam muito de fazer guerra, mas que tinham uma língua altamente sofisticada, que era o sânscrito, e uma capacidade de memória inacreditável, porque todos esses textos que a gente conhece como os Vedas, as Upanishads, né? Eles eram decorados, muito antes deles serem escritos, eles eram decorados de pai para filho. E nós estamos falando de livro, cara, de 1000 páginas, sabe? E aí essa capacidade de memória, essa capacidade de raciocínio, esses rituais ultra elaborados, em soma com algum povo que já morava por lá no subcontinente indiano e que já ia para as florestas investigar quem somos nós, essa soma de inúmeros ingredientes e dessas trocas comerciais e sociais começaram a produzir essa civilização única. Tu estava falando em off que na Grécia eles estavam recém descobrindo sobre... Qual era o termo que tu tinha usado? A origem essencial das coisas, né? Isso, então, e na Índia já estavam falando sobre consciência e quem somos nós há muito tempo, né? Na época em que os pré-socráticos estavam tentando atribuir, né? Tipo, a causa do mundo é o fogo, é a água, é a terra. Os indianos já estavam falando, olha, a causa da sua experiência é substância mental. A causa da sua percepção da sua realidade é ponto de vista. Então, se você quer mudar a realidade em que você vive, muda o jeito que você enxerga ela.